Oi, gente, bom dia. Espero que vocês estejam bem. Eu, graças a Deus, estou bem. Vamos manter o foco do nosso estudo, continuar então com as videoaulas. Alguns pais têm me procurado no privado, mandando correções às crianças mesmo, de tarefinhas que foram feitas e concluídas. Estou muito feliz com isso. Acredito que o aprendizado está acontecendo, vocês estão aprendendo e isso é muito importante. Então, é por isso que eu sempre falo da gente manter o foco do estudo para a gente não parar, porque se você para, o corpo acaba ficando um pouquinho preguiçoso. Então, a gente não tá mais de férias, né? Estamos estudando normalmente, então vamos tentar seguir em casa, né, gente, o que a gente teria na sala de aula. Eu sei que não é fácil, mas vamos tentar manter o foco do estudo. Então vamos lá. Seguindo o nosso cronograma de hoje, quarta-feira, dia 13 de maio. Então vamos lá. O nosso primeiro conteúdo do nosso horário hoje é português. Então esse conteúdo aqui, tudo que é de português vai ser copiado no caderno. Faz o cabeçalho, coloca a data, tudo bonitinho e aí escreve atividades. E aí vai copiar. 1. Faça uma produção textual. Continue o texto a partir do primeiro parágrafo. O texto deve ter no máximo 12 linhas. Gente, como eu falei, vocês ainda estão no quarto ano, não precisa ser texto longo. Vocês têm que começar a construir a questão da produção textual fazendo uns textos bons de 10 a 12 linhas, 10 a 15 linhas, para não ficar muita enrolação, não ficar falando sempre da mesma coisa, para o texto fluir e você conseguir concluir ele nessas 12 linhas. Então, a produção textual, hoje ela tem um início, ela tem um parágrafo introdutório para ficar mais fácil. Então, vamos lá. Produção de texto. Leia o início da história a seguir. Ah, lembrando, essa parte aqui toda tem que copiar no caderno, tá? Então, vamos lá. Leia o início da história a seguir. Continue a escrevê-lo, contando o que aconteceu depois que os patinhos nasceram. Use sua criatividade e faça um texto bem bonito. Noninho é o trecho do texto que foi tirado, que é dos Os Mais Belos Contos de Fada, da editora Fragmentos, Círculo dos Livros. Esse texto ele foi escrito em 1981. Nem a tia não tinha nascido ainda quando foi escrito esse texto. Então vamos lá. A parte que vocês vão copiar e continuar é essa daqui, ó. Era uma linda tarde de verão e uma brisa arrepiava as plantas que cercavam a lagoa. A pata branca espreguiçou-se, sacudiu as asas e acomodou-se no ninho para chocar os seus ovos. Muito bem. Primeira coisa, não esqueçam dos parágrafos. Segundo, o texto já tem um título, que é No Ninho. Então, vocês vão escrever o título No Ninho, começar escrevendo o primeiro parágrafo e fazer uma historinha bem bonita. As 12 linhas podem ser contadas a partir desse parágrafo, tá? Então, ali vamos dizer que vai dar 5 linhas aqui, então você só tem mais 7 linhas para escrever, gente. Então, vai ficar super tranquilo. Faça uma história bem bonitinha, coloquem ideias diferentes, né, do que vocês estão acostumados a escrever, porque é uma história que já tem um parágrafo inicial, então ela já conta uma pré-história, ela já vem com uma pré-definição da temática do texto. Então sejam criativos, eu sei que vocês vão conseguir e vai ficar bem bonitinho. Se tiver dúvida, não tem problema, me chama que a gente resolve, tá bom? Vamos lá, continuando. Terminou o texto, né? Fez as 12 linhas, pula uma linha. Número 2, atividades. Copie as palavras e em seguida escreva-as em ordem alfabética. Novamente vamos fazer uma ordem alfabética. Agora com frutas, então vamos lá. Vai copiar do jeito que tá aqui na folha, as palavras, do jeitinho que tá aqui. E aí depois vai pular uma linha e aí sim vai escrever elas em ordem alfabética. As palavras são jaca, amora, mamão, damasco, caju, uva, laranja, figo, acerola, cereja, goiaba, caqui, banana, romã, jabuticaba, limão, graviola e morango. Na atividade da segunda-feira eu coloquei menos palavras. Essa aqui eu dei uma incrementadinha, elas aumentaram um pouco. Então, muita atenção, comecem a... se tiver alguma dificuldade, escreve o alfabeto. Quando tiver a letra inicial e a segunda letra da primeira sílaba iguais as letras,
analisa a terceira letra, né, para fazer certinho a ordem alfabética. Muito bem. De português é isso. Aí fez essa atividade, quiser me mandar foto para eu já corrigir, né, e deixar tudo prontinho, pode também, tá bom? Muito bem. Na quarta-feira a gente tem proposto história. Muito bem. História, eu coloquei, como a gente tá seguindo um horário, eu até ia colocar na terça, mas na terça já estava programado ciências, então vamos fazer a sequência. Na quarta-feira eu coloquei o texto da abolição da escravatura. A abolição da escravatura, ela é comemorada, mas ela é comemorada assim. Não tem um feriado para o dia da abolição da escravatura. Ela é só uma data importante que a gente lembra, porque ela foi de suma importância para a época e até hoje. E até hoje a gente vê situações, né, e a gente escuta muitas histórias quanto a isso. Então a abolição da escravatura é comemorada no dia 13 de maio, que foi no dia de ontem. Mas a gente vai ver ela hoje. Então vamos lá. Vocês têm um texto. Esse texto aqui é só para ler. Faz o cabeçalho, que esse aqui eu vou colar no caderno de vocês. E pode colorir este aqui, que é um escravo sendo libertado. Vocês podem colorir ele bem bonitinho. Então vamos ler o texto. Cada um pega o seu textinho e vamos fazer o acompanhamento da leitura. Depois que você acompanhou a leitura comigo, você pode fazer a leitura individual. Então vamos lá. Abolição da escravatura. No dia 13 de maio, comemora-se a abolição da escravatura. Foi nessa data, em 1888, que foi sancionada a Lei Áurea, a lei que acabou com a escravatura no Brasil. Quem assinou a lei da abolição da escravatura foi Dona Isabel, princesa imperial do Brasil. O Brasil foi o último país livre da América a abolir totalmente a escravatura. Gente, o que é a escravatura? A escravatura é o regime de escravidão, onde os negros eram escravizados pelos brancos a trabalhar sem receber salário, muitas vezes vivendo em situação, na grande maioria das vezes, vivendo uma situação muito crítica, trabalhando muito, comendo muito pouco, bebendo muita água, dormindo mal, dormindo em lugares que nem colchão tinha, porque na época era muito, muito difícil a situação. Então, assim, o marco da abolição da escravatura, ele é muito forte, por quê? Porque acabou com tudo isso. Então, assim, acabou com essa escravidão que existia. Os escravos estavam livres, eles podiam seguir a vida deles e fazer agora o que eles bem entendiam. Então, por isso que a gente tem que lembrar dessa data, porque ela é muito importante, sim, não só para o Brasil, mas no mundo todo, porque no mundo todo existe histórias de escravidão. Então, vamos lá. A história da abolição da escravatura. A escravatura foi prática comum no Brasil desde o período colonial até o fim do Império. A maior parte dos escravos era proveniente do continente africano. Lembra que a gente começou a ver a história dos que os portugueses vieram para o Brasil? E aí os portugueses traziam os africanos para serem escravizados aqui? É nessa história também, gente. Entra tudo isso aí também. Continuando. Mas uma parte da população indígena brasileira também sofreu escravidão. Os escravos eram usados principalmente na agricultura. Então lembra quando a gente comentou, que a gente estudou lá no livro de história, que quando os portugueses chegaram, os índios estavam aqui já. E o que acontece? Eles chegaram e eles não conheciam nada. E os portugueses acabaram usando dessa inocência dos índios, de não conhecer, de ver as grandes caravelas, de ver eles vestidos com aquelas roupas maravilhosas. Então acabou que eles ficaram muito abismados com os portugueses. Eles achavam tudo muito lindo, tudo muito diferente, e os portugueses usaram dessa inocência, dessa reciprocidade dos índios para torná-los escravos. Então, assim, toda aquela alegria, aquele bem-estar que os índios tinham, eles não tinham mais, gente. Eles tinham que trabalhar para os portugueses, porque os portugueses resolveram que queriam escravizar eles, porque eles eram índios e negros. Então, muito complicada essa situação. Então, vamos lá. A Lei Áurea, que pretendia acabar de forma definitiva com a escravidão no Brasil, foi precedida por uma série de outras leis, ou seja, outras leis aconteceram, existiram, mas nenhuma chegou no ponto de abolir a escravatura, que foram começando a libertar os escravos e retirar poderes dos fazendeiros, como a Lei Eusébio de Queiroz, de 1850, a Lei do Ventre Livre, 1871, e a Lei dos Sexagenários, 1885.
A Lei Áurea, que significou a abolição da escravatura, não foi consensual, porque significou uma crise nas lavouras para os latifundiários. Olha só, a tia estava lendo, já estava lembrando de outra coisa para falar. O que acontece? Algumas outras leis foram feitas, e aí algumas fazendas, os donos das fazendas, os fazendeiros já viam que já não existia tanta necessidade de ter tantos escravos na sua fazenda, e começaram a liberá-los por conta dessas leis que vieram, mas nenhuma aboliu definitivamente a questão dos escravos. Então, somente quando a princesa Isabel assinou a abolição da escravatura em 13 de maio de 1888 é que sim acabou a escravidão no Brasil. Aí fala, né? Aconteceu uma crise nas lavouras. Óbvio, gente, por quê? Os portugueses no Brasil, eles não trabalhavam nas lavouras. Não é que nem hoje, que a gente vai pra lavoura, que a gente vê as pessoas indo. Aqui no Campo Limpo mesmo a gente tem um exemplo, que quando é na época da mandioca, você vê muita gente mais jovem, gente mais idosa, todo mundo ajudando no plantio da mandioca, porque é um meio de ganhar um dinheirinho. Então o que acontece? Nessa época, o homem branco não colocava a mão na lavoura, era só os escravos. Então assim, a parte bruta do trabalho era com os escravos. Quando aboliu a escravidão, eles não tinham nem quem chamar para ajudar eles, porque o homem branco não queria trabalhar. O homem branco queria ficar só dentro de casa. Então houve esse problema, que não era um problema, né, na verdade, na questão dos fazendeiros, que eles achavam que, e agora, o que a gente vai fazer? Mas aí tudo foi se adaptando, alguns escravos, então, mesmo livres, ficavam nas fazendas, mas aí agora eles recebiam, né, para trabalhar, não era mais uma situação que trabalhava de graça. Então aconteceu toda essa situação. Mas assim, aboliu a escravatura? Aboliu, gente, acabou, não existe mais escravidão desde 1888. Então foi assim que funcionou. Muito bem, agora na outra página, nessa daqui, ó, que a gente tem as leis, vamos lá. Agora respondo o que se pede. 1. Pesquise na internet o significado das palavras abaixo. Então você vai abrir o Google e escrever as palavrinhas. Se você tiver um dicionário em casa, você pode pesquisar nele também. Mas essas palavras aqui, gente, todas tem na internet, porque eu já pesquisei elas, tá bom? E qualquer dúvida que não achar ou que não encontrar, não tem problema. Me manda mensagem, se ficar com dúvida, que a gente faz junto, tá bom? Então vamos lá. Letra A, sancionada. Letra B, proveniente. Letra C, precedida. Letra D, consensual. Letra E, latifundiários. Às vezes eu leio até eu me perco. Fui ler a B, já estava querendo ler a D. Então vamos lá, de novo. Letra A, sancionada. Letra B, proveniente. Letra C, precedida. Letra D, consensual. Letra E, latifundiários. Procurou escrever o significado? Gente, não precisa escrever muitas linhas não, escreve só um breve comentário do que é o significado da palavra, tá bom? Até as linhas são pequenas, então não precisa se estender muito na escrita do significado. Você lendo e entendendo o que significa cada um já tá ótimo. 2. Escreva na linha do tempo o ano e o nome das leis criadas para libertar os escravos e tirar os poderes dos fazendeiros. Então aqui a gente tem, ó, o espaço das leis, são 4, elas estão lá no texto. Você escreve o nome da lei e o ano em que ela foi feita. Certinho? Muito bem. Número 3, responda. Gente, isso aqui tudo é pra fazer na folha, que eu vou colar no caderno de vocês depois, tá bom? Número 3, responda. Letra A. Durante qual período a escravatura foi uma prática comum no Brasil? Então você coloca de tanto até tanto o tempo, né? Ano tal até o ano tal. Ou até tal ano existiu a escravatura no Brasil. Aí vocês podem pintar, né? O menininho que era um escravo na época. Bem coloridinho, bonito. Ainda na 3, letra B. Quem assinou a lei que acabou com a escravidão no Brasil? Lá no texto tem, então lê de novo, responde. Letra C. Qual o nome da lei assinada pela princesa? Letra D, o que significa a palavra áurea? Então ele fala, veja no dicionário. Não precisa ver no dicionário, a gente pode pesquisar na internet que tem. Eu sei que a maioria de vocês já usa a internet, né?
Então é só colocar lá no Google, na barrinha dele, lá, áurea, que já vai aparecer o significado. Não precisa ser muito grande também não, gente. É pequeno, o significado tranquilo. Então vamos lá. Sendo assim, Lei Áurea significa. Coloque significa Lei Áurea. Letra E. De qual continente era proveniente a maior parte dos escravos? Letra F. Qual foi a outra etnia que também sofreu com a escravidão do Brasil? E letra G. Por que a abolição da escravatura gerou uma crise nas lavouras? Lembra do que eu falei do plantio, né? E aí pode escrever com as suas palavras mesmo, não tem problema. Muito bem. Na número 4, nessa parte aqui, ó, tem vários espacinhos. Essa parte que você pode tirar do texto ou tirar do entendimento que você teve do texto que a gente leu e do que eu expliquei. A palavra escravidão lembra. O que lembra a escravidão para vocês, gente? Eu vou dar um exemplo. Para mim, a escravidão lembra tristeza, lembra, assim, são sentimentos, né? Para mim, lembra sentimentos. Por quê? Porque tudo que a gente lê relacionado à escravidão não era muito bom. Na verdade, não era nada bom. Então, assim, os escravos africanos e os índios sofreram muito nesse período. Então, assim, para mim é tristeza, sofrimento. E aí você vai escrever as palavras que você acredita que vem de encontro com essa situação, com a escravidão. Tia, não consegui preencher todos os quadradinhos. Não tem problema, escreve o que você acha, o que você tem em mente, o que você pensa sobre isso, entendeu? É melhor você escrever 3 do que você não escrever nenhuma, por exemplo, né? É o que a gente sempre fala. Então, assim, tenta fazer, que já é muito importante, certinho? Então, a nossa aula de quarta-feira é essa. Tendo dúvidas, entre em contato comigo pelo WhatsApp. Qualquer coisa eu estou disponível, certo? E fez a tarefinha que é me manda foto, pode tirar foto que eu já corrijo na hora. Tá bom? Então, nossa aula de hoje acabou. Tenham um ótimo dia. Descansem depois da aula e aproveitem bastante. Beijo, até amanhã.